Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos, nós estamos então na disciplina de Sistemas de Computação e Informação, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Marco Rissatomi e a nossa primeira teleaula tem como foco e o tema Tecnologia da Informação e Comunicação no Ambiente Organizacional. Para começar então, a gente vai passar para vocês que têm acesso a um Skype, anota lá, alexandro.tutel@croton.com.br. O tutor vai estar à disposição, então via Skype também, para quem não tem o chat. Para a gente iniciar a nossa aula, esse quadro de resumos aí, eu não vou ler tudo não, mas só para a gente se sintonizar em relação ao resumo da nossa aula. O principal motivo da gente estar trabalhando em relação à tecnologia no ambiente organizacional é para a gente trabalhar o conceito de como o sistema de informação pode atender a organização, atender as empresas ou até mesmo pessoas que precisam dos sistemas, não só na organização, mas também no modo individual. A gente sabe muito bem que tem muitos aplicativos hoje em dia, inclusive dos mobiles, né? E aí a gente vai pensar no seguinte, né? Como então atender? Quais são os requisitos necessários? Quais são os principais fundamentos que nós precisamos conhecer para que possamos desenvolver um sistema, né? Basicamente, o tema da nossa aula vai ser esse. E como um convite de estudo, a gente apresenta para você algumas perguntas. Vamos para o slide? Então, nós temos lá, os sistemas de informação são importantes para os negócios? Então, algumas perguntinhas que eu estou fazendo aqui, que é exatamente para você fazer uma reflexão dentro do estudo que você já está fazendo, né? Dentro do tema, dos assuntos que você já teve acesso, inclusive na biblioteca virtual, você pode ter passado exatamente por esses conceitos, né? Qual é o valor da informação? Os dados coletados são suficientes para desenvolver o software? Então, esse é um ponto bem importante, que muitas vezes, né, nós deparamos assim, fazemos um bom levantamento de dados, fazemos as anotações em reuniões, em workshop, ou seja, nós temos técnicas para levantamento de dados. Será que nós temos todos os dados suficientes para desenvolver o sistema? Será que a sua experiência ou a experiência da equipe ou a experiência vivenciada num outro projeto, semelhante ou não, será que pode fazer a diferença? Vai agregar valor, ou seja, vai ter benefícios, inclusive para o aplicativo ou software que você está desenvolvendo nesse momento? Então, são coisas que a gente tem que estar pensando para que você realmente consiga desenvolver bem o sistema, né? Desenvolver um aplicativo, um software, tá? Continuando ali no slide, pensando nos recursos da tecnologia, informação e comunicação como um todo, né? Pensando lá nas redes, nas internet e tudo mais. Quais são os bancos de dados? Então, vamos falar um pouco sobre o que é um banco de dados e como gerenciar um conhecimento. Como gerenciar exatamente esse ponto que a gente estava falando agora há pouco, né? Em relação à informação, em relação ao conhecimento, as regras de negócio que você já vivenciou, a experiência que você já vivenciou durante a sua atividade como estagiário, talvez, ou como gerente, ou até mesmo no desenvolvimento de sistemas, ou seja, toda a experiência que você traz na bagagem sua é possível ser aplicado? Sim, como gerenciar isso então? A gente vai para um vídeo agora, só para você perceber qual é o tema que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje, qual é a situação da realidade, para que a gente possa aplicar os conceitos desse tema, que é a tecnologia da informação no ambiente organizacional, e aí a gente vai fazer uma abordagem bem bacana para você com 4 situações problema, tá? Falar de dados e de informações numa disciplina chamada Sistema de Computação e Informação pode fazer você achar que estamos num campo muito distante da realidade, né?
Quando você consulta seu saldo no banco pelo computador ou entra numa rede social, por exemplo, já está lidando com dados processados e interpretados que se transformaram em muitas informações que fazem sentido. Dado é uma representação simbólica, bruta e sem significado. Pode ser número, letra, caractere, som, nome, data, figura, símbolo, temperatura, pressão, umidade, entre outros. Os dados, quando são processados, se tornam informações. Uma informação somente será obtida se dados puderem ser relacionados. Mas as informações podem ser coletadas, relacionadas, armazenadas e distribuídas de forma organizada e coordenada. Nesse caso, o que temos é um sistema de informações. Essa sistematização pode ajudar muito em tomada de decisões, e não estamos falando aqui de uma coisa relacionada apenas a computadores. Existem formas manuais de lidar com essas informações. O que acontece é que os computadores facilitam a manipulação das informações, com agilidade e confiabilidade. Um sistema de informação tem como objetivo utilizar essas informações com finalidades práticas, de forma clara e objetiva, para o apoio à tomada de decisões. Além desses exemplos que já vimos, você deve desconfiar que empresas e organizações necessitam desses sistemas para se manterem competitivas. Pois então, é para isso que existe a tecnologia da informação. Você já ouviu falar dos departamentos de TI que existem nas empresas, né? É lá que se cuida de toda a infraestrutura necessária para a geração das informações de um sistema de informações. É daí que vamos partir para nos aprofundarmos neste tema ao longo das sessões desta unidade. E a situação da realidade profissional vai ser uma janela para testar e orientar nosso conhecimento. Sebastião possui uma pequena loja de autopeças, com 5 funcionários. Atualmente, a loja não possui nenhum tipo de sistema informatizado. Todos os controles são manuais e são registrados em um pequeno caderno. Mas os funcionários acabam esquecendo de fazer os devidos registros, o que acaba dificultando todo o controle do estoque. Vamos ajudar Sebastião a entender e melhorar seu sistema de informações? Então vamos começar nossos estudos desta primeira unidade de Sistemas de Computação e de Informação. Acesse o livro didático, as web aulas e também todo o material complementar. E é fundamental que você faça as pré-aulas e pós-aulas de todas as sessões. Está tudo disponível no seu ambiente virtual. Bons estudos para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Então, vamos lá. Falando sobre acesso ao material, gostaria de estar mostrando na câmera de documentos para vocês, é só para reforçar, né? Eu sei que vocês já passaram aí pela... Eu acho que tá... Já mostro para você aqui na câmera de documentos. Vamos para o nosso slide. Nos conhecimentos prévios, a gente gostaria que você já tivesse assim, um conceito de dado, informação, saber como tratar esses conceitos, né? Que é o fundamento para o desenvolvimento dos sistemas de informações. Conceito de sistemas também, o que é um sistema ou o que é um software aplicativo, conceitos de internet e seus benefícios, linguagem de programação e de banco de dados, gestão da informação e do conhecimento. São temas que você já deve ter lido no material e você já deve ter uma referência de como se trabalhar. Então, esse é o conhecimento prévio que a gente vai estar abordando com você. Pensando na situação problema, vamos para o nosso slide aqui, ó. Pensando na situação da aula de hoje, então a gente vai trabalhar com algumas situações problema, né? E a situação geradora de aprendizagem é aquela loja, né? Foi dito ali no vídeo para você, foi bem esclarecido pelo comentarista, diz o seguinte, ó, loja de peças do Sebastião, né? Então nós vamos passar por 4 situações problemas. Será que os dados são confiáveis para o requisito? Então, uma das preocupações que a gente tem é sempre ter os dados básicos, que são os requisitos necessários para o desenvolvimento do sistema. A importância desses dados em sistemas de informações, conhecer os recursos de TI, ou seja, quais são os equipamentos, softwares básicos,
como funcionam os computadores para que a gente possa desenvolver. Então, aí não são só os computadores, mas as redes também, né? Pensando lá na internet, pensando também nos bancos de dados. E será que a tua equipe, ou a equipe de desenvolvimento do sistema, está atualizada, está preparada para esse desenvolvimento? Então, esses são os temas, esses são os pontos que a gente vai estar abordando dentro da situação geradora para que a gente possa abordar os conhecimentos, para que você possa, então, tomar melhor, né, aprofundar um pouco mais o conhecimento em relação ao ambiente organizacional, ao ambiente de sistemas de informações, como a gente deve entender os sistemas das empresas para que a gente possa desenvolver o software, a aplicação, um ERP, um controle de vendas ou então um site de vendas pela internet e assim por diante. Vamos ver se a gente consegue mostrar agora na câmera de documentos o que, só para reforçar, o acesso à biblioteca virtual, ele é feito por esse link, né? Você pode estar vendo aí o link biblioteca-virtual.com e aí você vai acessar aí fazendo um login, né? Sempre fazendo um login, ok? Aqui tem um ícone, ó, Minha Biblioteca, tá? Aí você vai acessar a Minha Biblioteca, vai fazer o acesso ao portal e a partir desse acesso você tem lá integrada.minhabiblioteca.com.br com todos os livros da Biblioteca Virtual. É muito bacana, vale a pena você consultar não só o nosso livro didático, mas também outros livros que você tem acesso que estão relacionados a sistemas operacionais, a sistemas de informações, a administração em si, quando a gente pensa em informações a serem trabalhadas pelo administrador, por um gestor da empresa. Então, ali tem uma biblioteca bem, né, extensa e aprofundada, com os temas bem bacanas para você acessar e ter mais conhecimento. Tudo bem? Bom, para a gente iniciar então a nossa aula, vamos para a nossa primeira situação-problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações-problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Bom, então, pensando numa loja de peças do Sebastião, a gente sempre está pensando em relação ao estoque de produtos. Porque se a gente está falando em uma loja de peças, a gente está falando em peças, no caso, peças de veículos, por exemplo, né, para se vender. Então, você pode estar vendendo no balcão, que é uma das formas mais tradicionais, né, de comercialização, na qual ou você atende o seu cliente lá no balcão, ou então você pode estar vendendo esse produto também via internet, uma venda num site de e-commerce. Bom, essas modalidades a gente pode estar aplicando naturalmente como oferta dos produtos, com os preços, promoções, condições de pagamento, condições de entrega, com modalidades de entregas diferenciadas, com prazos de entrega diferenciado e tudo mais. Só que é importante a gente ter o conceito de como controlar esse estoque, né? Como controlar também o recebimento da mercadoria. E um pouco antes disso fazendo a compra de um fornecedor,
Como que a gente deve fazer esse controle? Então, todo esse processo é um processo de um sistema. E esse processo deve ser bem conhecido por você, pela sua equipe de desenvolvimento. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que entender quando a gente vai desenvolver um sistema. Vamos para a nossa situação problema, então? No levantamento de dados para o desenvolvimento de um software de controle de estoque, esse é um cenário que a gente vai estar trabalhando nesse momento, né? Então, fundamentais para atender aos requisitos, permita o controle de estoque de peças. Então, todos os requisitos são necessários para que esse controle de estoque seja concebido, né? Disponibilização das peças, reposição do estoque de peças, maximizar as vendas com o controle dessas informações. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos pensar aqui desse ponto aqui. Se a gente precisa pensar nas vendas, ou seja, estimular a venda, ter os produtos para oferecer para o seu cliente ou para o cliente do Sebastião, nós precisamos ter esse controle bem executado. Já imaginou você oferecendo um produto que você não tem, em termos de quantidade, por exemplo? Existe lá uma peça para carro e tal, você está oferecendo aquele produto. No teu estoque está dizendo que tem 3, ou pelo menos no sistema está dizendo que tem 3, mas fisicamente pode ser que não tenha essa quantidade. Isso é importante. Isso muitas vezes você pode estar pensando assim, olha, isso daí, né, essa diferença que tem, nem sempre é uma falha de sistema. Muito bem. Então, como que a gente pode conduzir? Como que a gente deve conhecer o dia a dia da rotina do controle de estoque para que a gente possa refletir a quantidade exata que tem no físico com o sistema? Isso a gente vai conseguir sempre a partir do momento que a gente faz um rastreamento de todas as entradas e de todas as saídas, pelo menos isso, né? Então, isso faz com que a gente tenha condições de disponibilizar os produtos para venda, que é esse último item. Vamos voltar para o slide? Então, quando a gente está pensando assim, maximizar vendas, significa que eu preciso vender mais, eu estou disponibilizando mais peças com mais ofertas? Sim, mas para que a gente consiga isso, com certeza a gente tem que ter um critério para fazer uma boa reposição de estoque, equilibrando toda a parte financeira também da empresa. Porque não adianta nada falar assim, olha, eu vou comprar uma quantidade enorme de estoque, aí eu tenho disponível as peças para vender. Mas eu tenho que comprar as peças que realmente eu preciso. São aquelas peças que mais se vende, ou são aquelas peças que eu tenho interesse em vender mais. São aquelas peças que os clientes procuram mais e assim por diante. Então, essa análise vem de dados que nós temos no sistema e que a gente possa fazer um controle de reposição bem adequado. E aí sim, eu vou estar disponibilizando sim essas peças e permitindo esse controle adequado das quantidades, da disponibilização de uma ou outra peça, né? Então, esses são os requisitos, né? Quais são os requisitos, então? É o entendimento do processo do controle de estoque. Desde recebimento, até mesmo antes, né, da compra, né, da sugestão de compra, da compra, depois do recebimento da mercadoria, em como armazenar aquele produto dentro do estoque, como disponibilizar aquela peça para ser entregue para o cliente. Então, existe lá vários passos, várias tarefas, várias atividades que nós precisamos conhecer bem. Vamos para o nosso próximo slide aqui, mostrando a problematização de um sistema. Então, as pessoas conhecem bem as regras de negócio, que são todos esses processos que eu comentei agora, né? Tem que ter um foco no problema, que é o escopo, em relação a comprar, estocar, vender e entregar. Então, a gente falou agora há pouco que a gente precisa conhecer todo o processo. Comprar, estocar, vender e entregar. São processos separados. Então, o foco nosso é estocar, ótimo, mas nós precisamos ter, no momento em que faço a entrada, a recepção do meu estoque é a partir da compra, depois a saída que é a partir da venda. Então, a gente tem que ter essa ideia também, a gente tem que ter essas amarrações. Lógico que o foco é controle de estoque. E aí, vamos continuar aqui no slide.
A eficácia do software tem que ter, em relação à quantidade, estar suficiente dos produtos para vender. É aquele exemplo que eu comentei agora há pouco. Se eu tenho lá uma quantidade em estoque de 2 unidades, significa que no meu sistema também deve refletir a realidade, mostrando quantidade 2, ok? Eficiência do software é a garantia correta da quantidade de estoque em gerar uma sugestão de compra através de um parâmetro, que é mais ou menos o que eu comentei agora há pouco, que é o seguinte: eu estou analisando minhas vendas e, portanto, eu sei que tal produto tem maior quantidade, maior venda, ou seja, maior saída. Então, é aquele produto que eu preciso sugerir uma compra de quantidade maior também. E a sazonalidade, que são aqueles tempos, quando é o melhor momento para se comprar? Muitas vezes a gente tem algumas peças que são vendidas em épocas diferenciadas no ano. Então, essa análise também faz com que a gente tenha um bom controle de estoque. Lembrando ali, a gente está falando do controle de estoque, mas estamos também falando de vendas. A partir do momento que eu tenho os registros e a análise de um histórico de vendas, que são as saídas, eu tenho também como fazer essa regulamentação ou regulagem da quantidade de estoque de cada produto. Continuando mais um pouquinho aqui, olha, problematizando ainda como então obter o entendimento das necessidades de negócio durante o levantamento de dados. Aí vem alguns pontos, segundo Silva, em 2014, diz o seguinte, ó: geração de informações estratégicas e específicas a um departamento. Então, nesse caso em específico, a gente está falando do departamento de estoque, falando em geração de informações estratégicas, que são aquelas que a gente comentou agora há pouco, né? Estrategicamente, tal produto tem maior venda num determinado mês do ano. Geração de informações de utilidade pública, confiança na manipulação dos dados, agilidade na geração das informações. Bom, esses pontos aqui são pontos de requisitos, muitas vezes, né, não funcionais, que são de confiabilidade do próprio banco de dados, do próprio tratamento de dados pelo aplicativo e também por um bom tempo de resposta, né, em relação a algum cálculo ou uma consulta e tudo mais. Quando a gente fala aqui em geração de informações de utilidade pública, no mínimo ali, só para exemplificar, é a questão do preço, né, ou condições de pagamento e tudo mais. Vamos falar um pouquinho mais sobre requisito. É importante a gente lembrar o seguinte: quando a gente está falando num requisito ou regra de negócio da empresa na qual a gente está desenvolvendo o sistema, que é a autopeça do Sebastião, a gente tem que pensar o seguinte: aquele conhecimento, aquela necessidade é do Sebastião. Naquele momento que a gente está fazendo parte do projeto de desenvolvimento de controle de estoque, aquela regra de negócio também passa a ser de conhecimento nosso. Ele está transferindo esse conhecimento, compartilhando esse conhecimento conosco. É importante, porém, lembrar que esse conhecimento é dele. Essa regra de negócio é específica dele e a gente vai utilizar esse conhecimento, essa regra, para desenvolver o software exatamente para disponibilizar o aplicativo de controle de estoque para oficina, ou seja, para a autopeça do Sebastião. Então é importante a gente ter esse conceito para que a gente não possa colocar algo subjetivo do tipo, olha, eu imagino que seja melhor dessa forma. A gente pode até sugerir, porém, essa sugestão ou a determinação, o conceito da regra de negócio ou de como aquele sistema tem que ter o comportamento, vem da empresa na qual você está desenvolvendo. Então, você tem que ter a aceitação e a aprovação deles e não colocar algo que seja nosso, ou seja, seu, né? É importante você lembrar disso. Continuando aqui, em relação aos requisitos, quais são os motivos que levam à implantação de um sistema? Então, esses são os pontos que a gente deve sempre se preocupar, que são os objetivos do sistema em relação ao escopo, que é o controle de estoque que a gente comentou agora há pouco, na qual permite o controle de estoque e a disponibilização de peças. E quais são
os dados e informações que o nosso sistema deve contemplar? Código da peça, descrição da peça, quantidade, minimamente seria isso, né? Ou seja, são os dados mais óbvios. É lógico que a gente pode estar falando em, dependendo do produto, se tem data de validade, dependendo do produto, a gente pode estar falando em peso, a gente pode estar falando em volume. Por quê? Muitas vezes, na questão de logística, eu preciso saber qual é o equipamento ou qual é o automóvel, o caminhão que vai fazer o transporte, né? Tudo isso, de repente, é necessário estar providenciando também. Mas, basicamente, código de peça, descrição e quantidade são necessários para que a gente possa fazer esse controle de estoque, inicialmente, né? Vamos lá, sua respectiva reposição. Agora, para fazer uma reposição, o que eu preciso pensar? Além daquelas informações que a gente passou agora, né, que são o código, descrição, eu preciso saber o custo, eu preciso saber também o fornecedor. A questão do fornecedor é importante, principalmente quando a gente fala em preço e também em condições de entrega. Qual é o prazo de entrega, né? Quantidade mínima também de estoque para aquela peça. Essa quantidade mínima não é um dado tão simples, mas é um dado que a gente tem condições de estar trabalhando para que a gente possa fazer, né, o controle da reposição, ou seja, o controle da informação correta da quantidade de estoque necessário para o comportamento, para a natureza da sua venda. Outro ponto aqui, deixa eu apagar, maximizar as vendas. Aí, lógico que eu tenho que entrar com mais um dado, que é o preço ou uma promoção, um desconto, baseado em quê? Naquele custo da peça que a gente teve com o fornecedor e também baseado no comportamento em relação ao estoque mínimo. E aí, logicamente, eu tenho que ter uma quantidade disponível de peças, né, pelo menos de quantidade disponível de peças para oferecer. E aí eu consigo maximizar as vendas também. Basicamente é isso que a gente tem para que a gente possa oferecer, então, um sistema, né, mais adequado em relação ao controle de estoque. Então, os dados básicos, repetindo aqui, é o código, descrição, custo, preço, fornecedor, quantidade da peça e a quantidade mínima também. Tudo bem? E aí, para a gente exemplificar, olha, um código de peça, lógico aqui um código, né, fictício. Vamos imaginar o seguinte, uma peça, né, lá do Sebastião é disco de freio com custo de tanto, um preço de venda tanto. Lógico, aqui eu tenho uma margem de lucro, mais os impostos, mais despesas que a gente tem em relação à própria compra e venda e armazenagem ou estocagem, né? Fornecedor, quem é o meu fornecedor, tá? A quantidade que eu tenho disponível nesse momento e a quantidade mínima, eu estou dizendo aí que seriam 8 unidades no mínimo no meu estoque lá da Autopeça Sebastião. Então, por esses dados aí, a gente tem uma ideia, pelo menos, de quais são os dados que são mais relevantes. Então, nesse momento, você deve perceber o seguinte, além dos dados, a gente tem que saber o processo, para a gente poder definir ou elencar, estabelecer quais são os dados mais importantes. Só que quais são os dados e como esses dados deverão ser trabalhados, deverão ser tratados pelo sistema que você vai desenvolver. Então, a gente falou em relação à parte da compra, a parte do estoque e a parte da venda. Lembrando que o foco do nosso sistema é o controle de estoque. Porém, o processo do controle de estoque em si, ele depende da compra, porque eu tenho lá pelo menos o custo da peça, através do custo da peça que a gente vai conseguir trabalhar em relação a também uma margem, né, possível de venda e etc e tal, ou uma promoção e tudo mais. E a parte da venda em relação à saída, em relação às sazonalidades, né, que eu tenho para que eu possa controlar uma quantidade suficiente para ter disponível tanto na venda num balcão ou então a venda pela internet.
Eu acho que ficou tranquilo, né, para você entender. Se você tiver qualquer dúvida, pode estar mandando aí a sua dúvida para que a gente possa esclarecer. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Olá, vamos para a nossa situação problema 2. A gente vai aprofundar um pouco mais em relação ao controle de estoque da autopeça do Sebastião, né? Vamos para algumas perguntas aqui que a gente possa trabalhar e para que você possa refletir e melhorar o teu conhecimento para o desenvolvimento de sistemas. Olha lá, o que é necessário para analisar os requisitos para propor os recursos e informações, né? Existem metodologias adequadas para o levantamento de dados? Então, aqui a gente já vai começar a pensar em como fazer um bom levantamento de dados, né? Como os dados devem estar estruturados para a geração das informações adequadamente? E existem riscos de segurança da informação? Então, na questão da segurança também é importante você já começar a pensar, né? O acesso a essa informação, exatamente para não perder ou então para não ter a dúvida de que aquela informação está correta e de quem fez a alteração ou a eliminação de uma informação dentro do banco de dados ou pelo sistema ou por outro motivo, tá ok? Então, essa situação a gente vai entender fazendo o seguinte estudo. Estou falando com a pessoa certa? Esse é um dos pontos fundamentais no primeiro momento que a gente vai fazer o levantamento do processo, da situação do Sebastião, ou seja, da autopeça do Sebastião, ou qualquer outro sistema que você vai desenvolver. Então, é importante a gente saber o seguinte, né? Será que a pessoa conhece bem as regras de negócio, conhece bem os processos, é exatamente da forma que ele trabalha lá, é daquela forma que é a forma mais adequada para que a gente possa desenvolver o sistema? Por que a gente diz isso? Se a gente está fazendo o levantamento com aquela pessoa que é a mais adequada, com certeza vai refletir a realidade para que a gente possa desenvolver o sistema. Porém, se for uma pessoa inexperiente ou uma pessoa que está apenas mostrando aquilo que ele entende como um sistema, mas que não é a necessidade da empresa dele, muitas vezes a gente vai acabar mecanizando ou informatizando um processo, uma rotina, dar mais importância a um determinado dado ou informação que não é relevante para a empresa. Então, é bom sempre checar esse ponto, né? Então, ali, ó, no slide ainda, ó, quem fornece os dados para o desenvolvimento do sistema, que é, no caso, ou o Sebastião, ou o funcionário dele, ou o gerente do departamento de estoque, tá? Vamos lá, no segundo item ali, ó, técnicas de levantamento de dados, poderia ser uma reunião para entender como funciona a oficina do Sebastião. E quais são os dados, né, importantes? Quantidade de peça no estoque, CPF do cliente na loja, código e nome da peça, quantidade mínima em estoque. Aqui eu digo o seguinte, dessas 4 informações, eu diria que o CPF do cliente nem sempre é importante, pelo menos nesse momento. Então, quando a gente está com o foco no controle de estoque da loja, eu preciso saber de algumas informações, quanto mais informações parece que é melhor, né? Mas nem sempre. Muitas vezes a gente acaba dando importância a uma determinada informação que não é importante para o momento.
Eu não quero dizer que o CPF de um cliente não seja importante. Na verdade, quando a gente está falando em vendas, o CPF do cliente passa a ser muito importante, principalmente quando a gente está falando em vendas e recebimento. Porque a partir do momento que a gente faz uma emissão de uma nota fiscal, eu preciso estar emitindo a nota fiscal para uma determinada pessoa e esta pessoa, ao ser identificada, deve ser identificada pelo CPF, no caso, se for uma pessoa física e principalmente quando ele compra a prazo. Então, o foco passa a ser vendas. Quando a gente está falando em estoque, a gente pode até anotar o CPF, mas ele é um dado, simplesmente um dado que a gente não precisa dar tanta importância. O que eu quero dizer com isso? Dê foco no escopo na qual a gente está desenvolvendo o sistema. Porque muitas vezes a gente vai saindo do foco principal e acaba utilizando esforços, né? Ou seja, nosso tempo, ou o nosso diálogo, ou nossa conversa, nossa reunião vai se estendendo por um lado que não é o foco naquele momento, pelo menos naquele projeto, naquele cronograma que a gente tem, que é o controle de estoque. Por isso aí, para você ter uma ideia também, não só das informações, para ter uma ideia de como conduzir o levantamento, de como conduzir o desenvolvimento de um projeto ou conduzir um projeto de desenvolvimento de sistemas, né? Continuando ali no nosso slide, nós temos ali, olha, técnicas FAST, que são reuniões rápidas, né? Brainstorming, que são aquela ideia, né? Tempestade de ideia, ou seja, o tradicional tempestade de ideia, que você pode estar trabalhando em relação a todas as pessoas estarem dando sugestões, e aí depois, logicamente, nós temos que saber separar quais são as informações prioritárias, dando foco naquele software que a gente está desenvolvendo, que é o controle de estoque, prototipação de interfaces, análise e validação de dados simples e compostos. O que é um dado simples e composto, né? A partir do momento que a gente vai começar a trabalhar com um sistema, com software, com computadores, passa a ter um tratamento diferenciado quando a gente fala, por exemplo, no endereço. Muitas vezes a gente tem lá um endereço básico, né? Só estou dando esse exemplo, fica fácil para você entender o que é um dado simples ou composto. No endereço, muitas vezes, eu tenho parte de dados. O que é isso? Se eu tenho rua, é o tipo do logradouro. É rua, avenida, praça ou, né, é o tipo do logradouro. Aí tem o próprio logradouro, no caso, se for uma avenida, né, Tiradentes. Então, esse endereço passa a ser um dado composto. Se eu armazeno essa informação no banco de dados e trato essa informação como sendo única, muitas vezes depois eu não consigo desmembrar essa informação. Lógico que eu posso fazer um tratamento depois, mas no caso de uma análise do dado, é importante que a gente faça também, tenha pelo menos uma predisposição para estar separando o que é um dado simples e um dado composto. Continuando ali, ó, periodicidade para inclusão, alteração, consulta, é um dos recursos que a gente tem, principalmente quando a gente está falando em controle de acesso. Então, será que a gente tem condições de estabelecer? Se tiver condições de estabelecer no primeiro momento, melhor ainda. Qual é a periodicidade para a inclusão de dados, né? Ela pode ser online, real time, ou seja, em qualquer momento, ou tem uma periodicidade, ou tem um momento adequado para fazer o input da informação. Se a gente está falando em controle de estoque, ao fazer, né, ao receber uma mercadoria ou um produto do fornecedor, é o momento para fazer a inclusão. E aí, aquele momento tem que fazer o tratamento adequado dessa informação. Será que o código da peça, a descrição da peça já está pré-cadastrado? Ou se for um cadastramento novo, como que ele tem que ser trabalhado? Então, isso é importante estar definindo exatamente nesse momento. E a fonte de dados, né? Origem, pessoas, processos, muitas vezes a fonte de dados pode ser de uma pessoa que vai informar num balcão, no caso, ou então por internet, por telefone,
ou vem de um processo, muitas vezes de integração com outro sistema. Se eu estou fazendo recebimento de um produto com nota fiscal via internet, com certeza esse dado já vem integrado, né? Muitas vezes aí com essas notas fiscais em XML a gente já tem essas informações. Então, é importante ter esses tratamentos. E na questão da segurança do dado, será que todas as pessoas podem ter acesso a essa informação, mesmo para consulta? Então, se eu tenho lá a quantidade em estoque de um produto, quem pode consultar, quem pode alterar, quem pode excluir? Então, é importante também definir isso. Continuando ali no nosso slide, a gente tem uma planilha mostrando como um exemplo os dados das peças, né? No caso aí da oficina do Sebastião. Então, a gente tem lá, código da peça, na primeira coluna aqui um código da peça, a descrição, depois o custo dessa peça, preço de venda, fornecedor, quantidade em estoque e quantidade mínima de estoque. Bom, é só um exemplo para você entender que seriam os dados básicos quando a gente está pensando no controle de estoque. E aí, o que é um campo-chave? Quando a gente faz análise de dados, é importante você, como analista de sistema ou desenvolvedor de um projeto de software, já começar a pensar naquele identificador. Então, esse campo é identificador, é o código da peça. A gente poderia chamar isso de campo-chave, ok? Então, vamos chamar isso de campo-chave, que é o identificador de um registro dentro de uma tabela, aí nesse caso. Então, o campo-chave 25.725, ele vai identificar que é o aditivo para o radiador com o preço de R$ 75,00 e assim por diante. Campo calculado, muitas vezes eu posso ter esse campo calculado que a gente está falando em termos de preço e de quantidade, né? Provavelmente vai ter um campo calculado aqui em relação a um preço total no final aqui, calculando aí o preço vezes a quantidade. Campo texto, são aqueles campos abertos na qual aceita-se alfanumérico, data, hora, valor. Então, todos esses dados também podem ter um tipo e esses tipos devem também ter o seu tratamento mais adequado possível. Campo de status, na qual vai mostrar se aquela informação é válida, não é válido, né? Se for um pedido, por exemplo, de compra ou pedido de venda, será que ele está aprovado ou não? E assim por diante. Então, são campos também que muitas vezes você pode estar definindo junto com com a pessoa que conhece o sistema para que você possa estabelecer esses critérios também. Continuando aqui, informações prioritárias para esse sistema no caso. De peças vendidas com quantidade, total faturado e valores, das peças que atingiram estoque mínimo. Então, vamos pensar o seguinte, a gente está falando em controle de estoque. E aqui nesse slide já está mostrando algo em relação a vendas. Bom, por que a gente pensa nisso? Porque eu preciso ter um sistema para disponibilizar a quantidade razoável, ou seja, pelo menos aquela quantidade segura em relação às peças. Se eu tenho uma quantidade segura, eu preciso alavancar a minha venda, eu preciso ter, então, o mapeamento, ou o histórico, ou o comportamento do mercado. E para eu ter esse comportamento do mercado, eu também preciso ter, vinculado ao meu controle de estoque, um sistema de vendas, ou controle de vendas, na qual vai registrar as vendas e, por conta desses registros, eu posso estar analisando exatamente essas informações. Vamos voltar aqui no slide. Então, quais são as peças vendidas, né? Ou total faturado, ou quais são aqueles produtos que atingiram o estoque mínimo? A partir dessas informações é que eu consigo, então, ter um controle de estoque razoável para eu maximizar a minha venda também. Sugerido pela equipe de desenvolvimento, a gente pode estar sugerindo o seguinte, totalização em valores de peças em estoque. Bom, esse exemplo que eu estou dizendo nesse momento é apenas para elencar e para a gente amarrar no seguinte, olha, lembra que eu falei assim,
regra de negócio é da empresa, porém nós podemos estar sugerindo alguma informação a mais. Ótimo, eu já tenho esse dado, eu não tenho muito o que fazer em relação a recursos. Eu já tenho esses dados, simplesmente eu posso estar mostrando um dado calculado ou de forma diferente, numa ordenação diferente. Eu posso sugerir? Lógico que eu posso, mas tem que tomar cuidado o seguinte, muitas vezes a gente pode estar usando nossos esforços no momento errado também, mas é importante você estar discutindo essas regras para que você mostre que você também começa a entender e começa a agregar valor do teu desenvolvimento em relação ao software que você está desenvolvendo ou às necessidades da empresa do Sebastião ou de qualquer outra empresa, né? Continuando ali, olha, no slide ainda, algumas funcionalidades necessárias para os clientes são cadastro de peças. Aqui nos cadastros de peças a gente tem que lembrar do seguinte, né? Lembra que a gente falou agora há pouco em relação a incluir, alterar, consultar ou emitir um relatório e tudo mais? Então, quando a gente fala em cadastro, não só de peças, mas qualquer cadastro, é importante a gente ter a possibilidade de fazer consultas e exclusão de uma informação ou alteração de informação com uma determinada segurança, né? Todo mundo pode alterar, todo mundo pode excluir, todo mundo pode desativar aquele cadastro. Então, são detalhes que nós precisamos definir no momento que a gente está pensando nos requisitos também. Continuando ali no slide, cadastro de fornecedores, movimentação de vendas, que é exatamente aqueles relatórios que a gente mostrou agora há pouco, né, em relação ao comportamento das vendas. Consulta de peças por código ou descrição, são relatórios, consultas que a gente pode também, né, disponibilizar. Consulta de fornecedores com custos, ou até mesmo por produto. Então, são informações, são aquelas que são mais prioritárias. Quais são as mais prioritárias? Quais são as realmente necessárias? Então, lembrando que se a pessoa que vai passar a informação, o processo, as regras de negócio, os requisitos para você, que são subsídios para você desenvolver o sistema, esta pessoa realmente tem que ter o conhecimento, né, mais adequado possível para que você possa amarrar, definir e validar e aprovar para começar o desenvolvimento de sistemas. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Bom, vamos para a nossa situação problema 3. Bom, até agora você teve o conhecimento, ou então você já conhece quais são as necessidades de regra de negócio da oficina do Sebastião. Você, como desenvolvedor, já sabe dar prioridade ou então escolher, né, quais são os dados, escolher as pessoas na qual você vai fazer entrevista, na qual você vai se reunir, vai fechar os requisitos, fazer o desenho, né? Vamos pensar assim, eu idealizo o sistema a partir desse momento que eu estou conhecendo o processo, conhecendo os dados com as pessoas certas. Então, esse é o teu papel, de consolidar essas informações e fazer com que você tenha o entendimento correto dessas informações. Até agora está tranquilo. E por parte do Sebastião, ou seja, por parte do seu cliente, do seu sponsor ou seu patrocinador, as pessoas que vão utilizar o seu sistema, como é que eles devem estar preparados? É o que a gente vai trabalhar agora. Na situação problema 3, então, capacitar a equipe do Sebastião, que no caso a Autopeça e todos os funcionários dessa empresa, em relação à evolução da TIC, que é a Tecnologia da Informação e Comunicação, em relação ao uso da internet, benefícios da computação, uso da comunicação,
Versões de sistema, o que é uma versão de sistema, né? TI na TV, em GPS ou videogames, ou Internet das coisas, né? IoT, são coisas ou assuntos, são importantes, são conceitos que você também tem que conhecer, logicamente, o Sebastião também tem que conhecer. É importante que vocês tenham uma equalização, ou seja, vocês consigam compartilhar o mesmo nível de conhecimento. Porque muitas vezes quando você está mostrando como o sistema pode funcionar, ou como ele vai funcionar futuramente, ele também tem que ter uma ideia de como isso funciona. É lógico que o conhecimento dele é um conhecimento mais superficial, é um conhecimento como usuário final, mas é importante ter pelo menos o conhecimento em relação aos termos utilizados, né? Se a gente está falando em internet, ele tem que saber o que é uma internet. Se a gente está falando em teclado do computador, ele tem que saber o que é um teclado do computador. Até aí são termos simples, mas a partir do momento que a gente começa a falar em tecnologias um pouco mais aprofundado, os termos mais técnicos, né? Será que ele conhece? Será que ele conhece quando a gente fala em integração de dados? Será que ele sabe, ou pelo menos ele imagina como que esse processo funciona, quando a gente está fazendo a integração de um sistema de compra com um sistema de controle de estoque? Então, isso é importante, porque vai ficar, né, a tarefa dessa integração pelo sistema, pelo software, mas ele tem que saber que aquele processo está refletindo exatamente o processo que ele trabalha no momento em que ele faz a compra e o controle de estoque. Então, esses termos são importantes e isso é o acompanhamento que nós, como desenvolvedor ou como gerente de projeto de software, nós precisamos, né, estar contribuindo, colaborando e compartilhando com o usuário final também. Vamos para o nosso slide, então, pensando um pouco mais no histórico de computação, da tecnologia da informação. O que é um sistema operacional, um sistema básico, telefonia, internet, dados na rede, como que funciona tudo isso, né? Quais são os equipamentos que são úteis, né? Vamos imaginar o seguinte, na década de 80, um computador era algo bem fechadinho, né? Eu tinha todos os recursos em relação ao processo da informação, ao tratamento de um dado e à disponibilização da informação num computador. Basicamente era assim que funcionava. Então, tudo está ali dentro. Tinha um HD, tinha os periféricos de entrada e saída, que é teclado, mouse, monitor, né? Muitas vezes uma impressora também e tal. Então, era o completo e ficaria restrito àquele equipamento, àquela máquina, àquela parte física. A partir do momento que a gente tem uma evolução, que é a parte da internet, só mostrando um slide aqui para a gente ilustrar um pouco, a gente acaba ficando, eu diria assim, estendendo aquela ideia de um computador único para um mundo bem diferente, né? Inclusive, a gente pode tratar isso como se fosse uma tecnologia disruptiva. O que é isso? A tecnologia disruptiva nada mais é do que ter um paradigma diferente, ter um conceito diferente, ser inovador naquilo que se está trabalhando. A partir do momento que eu tenho a internet na minha mão disponível com alguns recursos, por exemplo, cloud computing. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso, mas vamos imaginar o seguinte: no momento que eu tenho o controle de estoque naquele computador único, eu faço a digitação de todas as informações ali, eu fico com aquelas informações, o banco de dados disponível fisicamente restrito ali. Para que a gente possa transportar esse dado para um outro lugar, eu preciso de um outro dispositivo, de outro periférico, né? Ou um HD, um pendrive, que hoje é disponível. Em 80 não tinha nem esses recursos, né? Mas hoje a gente tem internet, se coloca nas nuvens. Um dado? Não. A própria aplicação pode ficar nas nuvens. Então, isso é disruptiva. Ou seja, eu tenho algo totalmente diferente, eu tenho um ambiente da computação totalmente diferente do que a gente tinha um tempo atrás. E essa evolução, eu só estou dando um exemplo para você, mas essa evolução o próprio Sebastião também tem que ter.
né, como um exemplo para que você possa trabalhar com o teu usuário final dessa forma também. Ele deve acompanhar à medida que o seu sistema vai avançando, na qual você vai poder também, né, oferecer outros recursos para ele. Vamos continuar um pouquinho mais aqui no slide ainda, olha, um site para comércio eletrônico. Vamos imaginar o seguinte, ele está acostumado a vender no balcão, né? Mas será que a partir desse momento que você tem tudo informatizado, quando você tiver lá o controle de, não só o controle de estoque, mas vamos imaginar também, pelo menos a parte da venda, a parte de recebimento e entrega do produto, na parte logística de como fazer a entrega, você já tem tudo informatizado, você tem no sistema, e de preferência, inclusive, está, né, nas nuvens, está disponível para qualquer usuário da internet, ótimo. Aí a gente vai pensar em sistemas disponíveis para comércio eletrônico, utilizando todos os recursos do e-business, ótimo. Então, este conceito é um conceito também que o Sebastião deve começar a conhecer e deve... muitas vezes ele tem um conhecimento, mas será que ele consegue perceber o quanto vai ser eficiente, eficaz e ter vantagens para o negócio dele? Então, essa percepção, essa relação de confiança que você tem que passar para ele é no dia a dia que você vai trabalhando e à medida que ele vai ganhando essa segurança, confiança nessa atividade, na tecnologia e na implantação do sistema, eu diria assim, o sistema começa, né, realmente a ser efetivamente ter também resultados positivos na empresa. Continuando ali, ó, o que é uma rede social para divulgar e relacionar com o cliente? Muitas vezes a gente enxerga a rede social simplesmente como entretenimento, mas não, ele pode estar vinculado aos negócios, né? O VoIP para comunicação, então usar o Skype, o WhatsApp, qualquer outro recurso de comunicação baseado também na internet, que é o VoIP, né? Que é a voz sobre IP. Canal de vídeo para treinamento. Bacana, olha só. Será que é importante a gente conhecer vídeos ou então montagem de vídeo, canais de treinamento? Eu só estou fazendo venda de peças, mas muitas vezes tem determinadas peças que precisa ter alguma instrução de como utilizar, de quais são as funcionalidades e benefícios de utilização da peça. De repente eu posso estar montando um vídeo, ou seja, o Sebastião pode estar montando um vídeo, idealizando um vídeo para divulgar aquele conhecimento de como utilizar a peça. Ou seja, para que serve aquele produto que ele tem na mão dele para vender. Não simplesmente só a foto e também o preço, condições de pagamento ou, né, um tempo de entrega rápido, mas também de como utilizar esses vídeos, pode ser, no caso aí, os canais que normalmente são utilizados, o YouTube e tudo mais, né? Outro recurso bacana, ó, Cloud Computing, para os processos de armazenamento, processos e armazenamentos, né? Tecnologia móvel, ter acesso aí através de um app, né? Seja ele, no caso mobile mesmo, né? Seja ele no Android, no iOS, são recursos aí muito bacana para que o cliente ele possa ter um contato mais aproximado no dia a dia dos negócios. Agilidade no código, com o código de barras ou QR Code, né? Se você tiver curiosidade, pode estar lendo esse QR Code aí para ver o que mostra também. E falando um pouquinho mais sobre software e código aberto ou desenvolvidos sob encomenda. Então, será que a gente está desenvolvendo um e-commerce, por exemplo, ou um aplicativo em código aberto? Será que isso é importante, interessante? Aí vem muito mais para o seu lado do desenvolvedor, né? Quando você desenvolve sob encomenda, com certeza o código não vai ficar aberto. Criar páginas de relacionamento com a comunidade é uma das sugestões. O Sebastião pode estar utilizando esse recurso que eu comentei agora há pouco, que é uma rede social, né, para você divulgar, ter o contato com o cliente ou prospect. Então, são recursos que você já conhece, você domina e também tem que passar a compartilhar essas informações, esse conhecimento com o teu parceiro de negócio.
trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Vamos lá, tem alguma dúvida? Aproveita, manda sua pergunta aí no chat, tá? Para a gente poder esclarecer e você ficar realmente bem tranquilo em relação ao conhecimento que a gente está compartilhando contigo. Vamos para a nossa situação, problema 4. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais, já visualizando algo além daquilo que a gente já propôs até agora, né? É bem tranquilo, tá? Olha, preparar os funcionários para um workshop falando do cenário de tecnologia da computação, informação e comunicação. Mas isso é algo assim muito avançado? Não, nem sempre. A gente tem que pensar o seguinte, nós conhecemos um pouco do que é necessário você entender muito bem, dar o foco naquele dado importante para o projeto, para o sistema que você está desenvolvendo. A gente já preparou o Sebastião, a equipe dele também, para conhecer e acompanhar a evolução da área da TI, da comunicação, dos recursos computacionais. E agora, será que está tudo implantado? Vamos imaginar que está tudo implantado, né? E agora, qual que é o próximo passo? A gente tem que continuar realmente, né, nessa pesquisa de quais são os recursos que estão disponíveis para que a gente possa aplicar ou então desenvolver algo para a nossa aplicação, do próprio controle de estoque ou de outros sistemas que estão integrados, né, um sistema financeiro, um sistema de vendas. Como que a gente pode estar melhorando a parte do sistema como um todo dentro da oficina, ou seja, da autopeça lá do Sebastião ou qualquer outra organização que você esteja desenvolvendo. Então, é importante a gente ter a visão avançada. A visão no sentido de que a gente vai pesquisar sempre para poder escolher as melhores tecnologias e começar a aplicar, ou seja, desenvolver, agregar, experimentar no nosso sistema também. Então, continuando lá, essa situação problema 4, a gente tem que colocar para o Sebastião para que ele possa planejar os próximos passos, caso ele tenha interesse em continuar com os negócios dele e continuar utilizando os melhores recursos da tecnologia da informação e comunicação. Pensando um pouco no uso da internet, né, a gente tem o seguinte, é um dado lá de 2015, dizendo que 51% dos domicílios utilizam a internet. Então, esse é um dado lá que nós temos avançando de 2012 e aí vai crescendo de 2012 na casa dos 3.085.000 para até 2015, 3.731.000. Ou seja, existe lá um avanço, né? Existe uma progressão aumentando em relação à utilização da internet. Muito legal, né? Esse dado é um dado que a gente não pode, assim, ignorar. Será que as pessoas realmente utilizam a internet para fazer compra, no caso, compra de peças? Aí lógico, a gente tem que aprofundar um pouco mais, entrar no detalhe em relação a qual tipo de produto que essas pessoas estão comprando, ou pesquisando, ou consultando, ou pelo menos visualizando aqueles vídeos que mostram os benefícios, as vantagens, ou como utilizar uma peça. Então, isso é importante ele acompanhar, você pode dar o recurso, né, ou pelo menos os caminhos para que o Sebastião possa acompanhar.
E para que você possa sugerir, para que ele possa acompanhar, é lógico, você também tem que estar à frente, né? Avançando sempre aí, tendo esse conhecimento, tudo bem? Então, continuando ali no slide ainda, aplicações chamado RIA, né? Que é o Rich Internet Application, né? Que são aplicações ricas da internet, que são aplicações que você pode otimizar através da comunicação assíncrona com o servidor, ter uma otimização em relação à aplicação cliente-servidor também, base de dados no servidor, você livrando aí o teu cliente em relação ao processamento, requer uma plataforma, no caso a internet. Um outro recurso aí é o RFID, Radio Frequency Identification, né? Ou seja, a identificação através de radiofrequência. Isso é importante você conhecer. Aqui tem um exemplo mostrando, identificação de um produto através de uma etiqueta, né, que é a etiqueta de RFID, num aeroporto. À medida que aquela peça que possui aquela etiqueta, ele passa numa determinada esteira ou caminho, né, ele vai fazendo, no caso aí, a destinação. Ou seja, imaginem o seguinte, você está no aeroporto, a tua mala está identificada com esse RFID, ele é o único, né? Então ele está passando por uma determinada esteira e você tem um destino da sua passagem, né? Lógico, de um local para outro. Vamos pensar o seguinte, estamos em Londrina e viajando para os Estados Unidos ou para o Japão, e aí nessas esteiras com certeza tem lá a triagem mais adequada para ir, né, para colocar a sua bagagem no ponto, ou seja, no portão ou na aeronave correta, certo? Como é que se faz isso? Esse RFID é um dos exemplos para que ele faça essa leitura rapidamente e não tenha erros de encaminhar, né, um produto, um objeto para um local diferente do esperado. Isso pode acontecer não só no aeroporto, mas quando a gente fala em logística. Imaginem a Amazon, que vende muitos produtos, outros sites também que vendem muitos produtos via internet. Como é que é feita a identificação de um produto, daquele produto específico que você comprou, que eu comprei e que vai ser entregue na minha casa numa determinada data prevista? Com certeza existe essa logística, né, por trás disso em termos de armazenamento, de onde é melhor retirar aquele produto, porque eu tenho vários estoques. Vamos imaginar o seguinte, o Sebastião tem um estoque só, mas essas lojas, né, que têm venda virtual, com certeza tem vários centros de distribuições, e esses centros de distribuições eles são exatamente para substituir um estoque único, mas também para que tenha uma logística mais adequada, para entrega mais adequada, mais rápida e mais segura para o cliente. Continuando ali no mais um slide, né? Onde a mala aqui, ele está mostrando essa imagem, onde a mala ou, né, a bagagem sua vai ser resgatada após o embarque. Ou seja, aquela identificação também vai fazer com que ele caia no escaninho certo, né? Continuando um pouquinho mais sobre essa situação problema, negócio em relação à tomada de decisão também. Não vamos pensar só na tecnologia como a tecnologia da internet sobre as coisas, ou então também o RFID ou outra tecnologia, mas também nos processos. Esse processo aí é para a solução de um problema. Quando a gente pensa nos negócios da empresa, vamos imaginar o seguinte, a gente precisava vender mais, pelo menos essa é uma das propostas. Eu preciso controlar bem o estoque para vender mais, para maximizar nossas vendas, né? O Sebastião tinha essa ideia. Então, uma é fazendo um bom controle de estoque, fazendo uma boa propaganda, abrindo lá um site de vendas, né? Ou seja, um e-commerce, tudo bem. Mas tudo isso ele tem que estar aliado ao processo do negócio também. Isso você também tem que conhecer. Ou seja, você não é um especialista em administração, mas se você tiver uma noção de como que os negócios, a empresa deve
trabalhar para que nós possamos informatizar esses processos, ou seja, a inteligência da empresa em relação à maximização da venda, ou otimização do preço de custo, ou a utilização dos melhores, ou obtenção dos melhores preços de compra de fornecedores, ou a escolha do melhor fornecedor. Como se faz isso, né? Como que a gente pode trabalhar com isso? Então, a gente tem que trabalhar em relação à tomada de decisão também. Nesse slide aqui, a gente só está exemplificando num fluxo básico ali, ó. Para a minha tomada de decisão, eu preciso conhecer o que eu preciso ter na minha empresa em relação aos processos. É a inteligência das regras de negócio, é como eu tenho que desenvolver. A partir do momento em que eu trabalho em alguma inovação, ou seja, em melhoria, eu parto por um projeto. Opa, eu sei que eu preciso melhorar em algum ponto. No caso do Sebastião, a gente falou em maximizar as vendas. Aí a gente caiu aqui, ó, um projeto de controle de estoque, no mínimo, para que eu possa estar preparado para maximização das vendas. Aí eu vou escolher quais são os recursos, quem que vai desenvolver esse software para mim, quais são as tecnologias da informação que eu preciso também adotar, né, utilizar. Aí começo, lógico, a fazer a implantação e fazer o monitoramento. Será que realmente utilizei a estratégia certa? Será que eu parti para o projeto certo? Será que eu escolhi os melhores fornecedores, desenvolvedores de sistemas, linguagem de programação? Então, tudo isso, né, faz com que esse ciclo aí realmente siga para uma solução de um problema. Então, esse ciclo, esse diagrama mostra que no teu dia a dia também você deve trabalhar dessa forma, pensando nos processos da empresa na qual você está desenvolvendo, mas também trabalhando com o teu processo de desenvolvimento de software, ou seja, teu PDS, que é o processo em si que você tem dentro da sua equipe, junto com a sua equipe, dentro da sua empresa ou numa software house. Será que você utiliza, né, esse esquema? Você utiliza essa técnica de entender qual é o momento, né, para se utilizar as melhores tecnologias, se eu estou utilizando e, principalmente, analisando, monitoramento, fazendo a monitoração, né, desses recursos que a gente está utilizando. Continuando ali mais um pouco, interesses da autopeça do Sebastião. Uso do Google Maps, e-commerce, sistema de tomada de decisão, tecnologia RFID, como a gente comentou agora há pouco, cursos na internet. Muitas vezes são aqueles cursos que a gente pode estar disponibilizando, ou ele pode estar também indo atrás, né, dos cursos de tecnologias que tem disponível na internet. Manter atualizado todo o conhecimento adquirido também, né? Todo aquele processo, regra de negócio, requisitos que a gente conheceu, tomou conhecimento, como que a gente vai trabalhar com isso? Como eu devo fazer a gestão do meu conhecimento? Isso é importante. Então, é isso que você deve trabalhar, é isso que o Sebastião também deve buscar e procurar, sempre avançando, né, nessa ideia, ok? Se tiver qualquer dúvida, pode estar mandando aí suas dúvidas para a gente esclarecer. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Olá, a gente está, no caso aí, na última parte da nossa aula, né? Essa é a primeira aula
de sistemas de computação e informação. E a gente está no momento agora de mostrar para você uma outra ideia, né? A gente trabalhou na aula de agora, né, do Sebastião, na sua autopeça, provocando lá né, os conhecimentos em relação a requisitos, levantamento de dados, quais são os recursos computacionais a serem utilizados para o desenvolvimento de sistemas, tudo bem. E será que, além desse cenário, a gente pode estar trabalhando com uma outra situação? Mineradora, vamos imaginar o seguinte, existe uma mineradora que gerencia o movimento dos caminhões e essa movimentação é basicamente controlar o acesso dos caminhões, né, em determinados setores daquela mineradora, e aí a preocupação é não sofrer contaminação. Então tem que ter um controle rigoroso de entrada, saída, qual é o caminhão, o que ele está transportando, quem está dirigindo, qual que é o objetivo, quanto tempo ele vai ficar naquele setor, né, e tudo mais, né. Agilizar, então, o tráfego dos caminhões durante o carregamento dos produtos, logicamente, não significa fazer rápido, mas sim fazer no tempo adequado, tanto no carregamento ou no descarregamento de produtos, seja ele né, produtos químicos, produtos solúveis ou não, líquidos ou sólidos, etc. Então, esses são os pontos aí importantes que no dia a dia de uma mineradora requer essas necessidades. E a pergunta que a gente deixa para você aí responder, para você idealizar, você refletir dentro do que a gente conversou com você nessa aula, será que seria possível essa situação ser desenvolvida por você, por sua equipe? E qual que seria a sua ideia para solucionar, então, um sistema semelhante a essa da mineradora? Então, fica aí, né, um ponto aí para você trabalhar. Eu tenho uma pergunta que veio agora aqui e a gente vai tentar responder para você o seguinte, ó. Eu vou ler a pergunta. Em relação à transformação digital, quais os desafios que as empresas, pelo que eu entendi, né, enfrentam para utilizarem a TI de forma eficaz? A pergunta é muito boa. É o seguinte, existe sim, né, uma transformação, assim, eu diria assim, parece que desenfreada, né? Todo dia tem inovação, todo dia tem novidade, todo dia tem um recurso diferente em termos de visualização, em termos de agilidade, em termos de interpretação, até mesmo assim, algo que muitas vezes se fala, nem imaginava que existia esse recurso. Pois bem, como que a empresa enfrenta esse desafio? Essa pergunta é importante. Eu diria o seguinte, o primeiro ponto que nós devemos trabalhar e que a empresa deve disponibilizar é o processo de gerenciar o conhecimento. É exatamente o ponto que a gente estava conversando agora há pouco. Será que, a partir do momento que eu tomo conhecimento, começo a fazer a aplicação daquilo que eu conheci, será que a gente consegue trabalhar sempre avançando em novos conhecimentos? Devemos. O principal ponto que as empresas muitas vezes não conseguem alavancar ou então progredir com os avanços é quando a gente está trabalhando em retrabalho, ou seja, estamos utilizando os nossos recursos, os nossos esforços principalmente, quando a gente fala recurso e esforço de um desenvolvedor, são as horas trabalhadas. Eu tenho 8 horas trabalhadas. Qual é a minha produtividade eficaz? Aquilo que realmente eu consigo produzir sem erros. Será que a gente realmente está trabalhando nesse sentido? Esse é um dos pontos fundamentais numa empresa de desenvolvimento. Numa empresa que desenvolve software. Eu preciso utilizar a melhor metodologia? Preciso ter maturidade no processo? Preciso. Como que eu faço isso? Basicamente, tendo alinhamento estratégico, conhecendo, gerenciando melhor os recursos que a gente tem, que são os conhecimentos e não só o conhecimento da tecnologia, mas conhecimento das regras de negócios na qual eu tenho como especialidade. Se a minha especialidade é controle de estoque, vendas,
financeiro, ou seja, um ERP, eu preciso estar avançando sempre em relação a estar melhorando o meu sistema. Aí eu digo o seguinte, das horas trabalhadas minhas, eu consigo produzir avançando em sistema sem retrabalho? Ótimo. Se eu estou tendo retrabalho, tem que minimizar essas horas de retrabalho. Quais são esses retrabalhos? Basicamente é redesenvolvimento de alguma parte do meu sistema por alguma falha, por alguma falta. Ou está causando erro, ou está causando realmente uma falha lá no usuário final. E isso faz com que a gente volte no desenvolvimento o tempo todo. Eu preciso repensar no meu desenvolvimento no tempo todo. Ou eu posso estar utilizando a tecnologia menos adequada em relação à linguagem de programação, em relação à própria metodologia de desenvolvimento, a reutilização do nosso código. Então, tudo isso faz parte do nosso processo de melhoria, aprendizado e avanço, para que a gente consiga realmente acompanhar. Senão, se eu utilizo o meu recurso de 8 horas por dia, estar desenvolvendo numa aplicação, eu não tenho tempo para avançar em termos de pesquisa e novas tecnologias, eu também fico sempre utilizando a mesma tecnologia. Esse é um dos desafios realmente das empresas. Vamos voltar aqui no nosso slide, mostrar o seguinte, olha, quando a gente está trabalhando, foi bacana essa pergunta, porque daí a gente pode estar trabalhando no seguinte, ó, nesse slide aqui vou mostrar que os requisitos de um aplicativo, né, ela deve ser mantida sempre com todas as pessoas. Então, ponto fundamental, quem são as partes interessadas num projeto de software? Você e o Sebastião, ótimo, vocês são os principais. Mas será que a sua equipe também, ela não pode ficar alheia, né, aos conhecimentos das necessidades do Sebastião? Ela não pode ficar alheia aos avanços da tecnologia da informação. Nós precisamos estar sempre alinhados. Por isso que, da mesma forma que você conhece muito bem os recursos computacionais, e a gente provocou a sua participação na evolução do Sebastião, do teu usuário final, também no avanço da tecnologia, exatamente por conta disso. Eu não consigo avançar na minha tecnologia oferecendo um software mais adequado, mais avançado para o meu cliente, se ele também não exigir. Então, é algo que vai sempre tendo esse, né, um apoiando o outro e sempre um trabalhando para trazer benefícios para o outro também. E a gente só consegue se a gente tiver uma agilidade, e aí não é o termo de rapidez, mas sim de eficiência, para obter, talvez, a eficácia, conforme a pergunta mostrada aí pelo aluno, né? Mas vamos ver esse slide aqui, essa figura é uma figura proposta pelo Manifesto Ágil, né? Comparado aí com o tradicional, que é o ciclo de vida Waterfall, né? Que é o cascata, tá? Então, na área de cima ali, na parte de cima, está mostrando ali como que se desenvolve, né? A gente faz a definição, aqui está escrito assim, ó, define um sistema, constrói ele, eu faço uma build, né? Faz uma versão, e depois eu faço várias releases, né? Do sistema. E aí, eu tenho o seguinte, à medida que esse sistema é definido, eu tenho um nível muito bom em termos de valores. Por quê? Eu idealizo o sistema em cima do que realmente eu sonho. Eu faço a construção, normalmente eu já faço a construção com um pequeno desnível aqui, ou seja, eu acabo não conseguindo construir tudo que eu sonhei, né? E aí, à medida que eu vou aprofundando, ou até mesmo teoricamente estaria avançando em sistemas, eu posso estar, em termos de valores, diminuindo. E, em contrapartida, os meus riscos aumentando. Esse é uma das, eu diria assim, desvantagens em relação ao ciclo de vida waterfall. Ou seja, muitas vezes a gente define um requisito, eu elaboro toda a metodologia, eu construo, idealizo, desenvolvo o sistema, faço o processo de construção, de testes e tudo mais, validação, e começo
a utilizar o sistema. Será que toda aquela ideia realmente a gente conseguiu desenvolver? Nem sempre. E aí a gente vai, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai também desvalorizando o nosso sistema. Para a gente continuar valorizando, ou seja, ter valor agregado do meu aplicativo, do meu software, eu preciso estar constantemente conhecendo as necessidades do usuário. Então, aquela definição que a gente tinha inicialmente no modelo tradicional, no modelo cascata, ele passa de uma hora para outra ser, eu diria, descartável. Uma necessidade que a gente tem hoje, pode ser que a gente não tenha na semana que vem. Da mesma forma que a gente tem uma evolução constante na informatização, a gente tem uma evolução constante nos negócios. E é assim que funciona. Então, o processo defendido aí pelo Manifesto Ágil, vamos para o slide novamente, na parte de baixo está mostrando o seguinte, olha, para cada build, então, que eu for construindo, eu preciso definir novamente, ó, a definição ou redefinição, na palavra aqui está sempre definição, então eu preciso estar idealizando o meu sistema para cada iteração que eu vou trabalhar com o meu software. Então, ao longo do tempo, eu faço a manutenção do valor do meu software. Então, fica pelo menos alinhado. Todo aplicativo, todas as necessidades da empresa, ele vai caminhando sempre uniformemente. É basicamente isso que eu tenho para mostrar para você, falando o seguinte, será que a gente tem condições de fazer, de praticar isso? Com certeza você tem. A partir do momento que você está fazendo esse estudo, aprofundando os conhecimentos em relação ao desenvolvimento, metodologia, postura, conhecimento das regras de negócio, conhecimento do processo de desenvolvimento, das necessidades dos clientes, com certeza você vai conseguir manter tanto atualizado tecnologicamente, mas também manter o nível de valor do software que você está desenvolvendo. Fica aqui um recado para você participar do fórum, para fazer as atividades lá do fórum também, porque vale a pena, você vai agregar, compartilhar os seus conhecimentos e também tirar as dúvidas que você tem. Olá! Nos encontramos de novo, mas agora você já passou por todo o conteúdo desta primeira unidade de Sistemas de Computação e de Informação. Depois de passar por essa unidade, você saberia utilizar os seus conhecimentos em situações práticas? Vimos que existem vários tipos de sistemas de informação. Você saberia a diferença entre o desenvolvimento de um sistema de informação para uma locadora de automóveis, uma biblioteca e uma loja de eletrodomésticos? Bom, para ajudar a pensar em situações como essas, é fundamental lembrar a situação da realidade profissional que você resolveu nessa unidade. O sistema de informação que você teve que criar foi para uma loja de autopeças e, por meio deste processo, você conheceu os passos necessários para a elaboração e implantação desse sistema. Algumas perguntas surgiram. Quais são os dados que precisam ser levantados? E que tipo de informações são fundamentais para atender aos requisitos de atendimento ao cliente? Para responder, tivemos que relacionar os dados que são importantes para o sistema ser desenvolvido. Também relacionamos as informações que deveriam ser geradas pelo sistema informatizado para atender às necessidades dos clientes. Depois, a pergunta que você teve que fazer foi: quais tipos de recursos e informações devem ser observados pela empresa de informática? A resposta para essa pergunta exigiu a definição da estrutura dos dados a serem armazenados no banco de dados, além da análise das informações que o cliente definiu como prioritárias para serem geradas pelo sistema. Mas você viu que não adianta responder a essas perguntas se os funcionários da loja de autopeças não sabem lidar com esse sistema. Por isso, você teve que criar um treinamento personalizado sobre as tecnologias que serão utilizadas. Pelo jeito, o treinamento foi um sucesso. Os funcionários demonstraram muito interesse no sistema e em futuras ampliações dos recursos. O que você teve que fazer então?
você teve que fazer um workshop intitulado Cenário de Tecnologias de Computação, Informação e Comunicação, voltado para os funcionários da loja. Depois dos estudos e pesquisas para realizar as tarefas de cada uma dessas situações-problema, você já deve ser capaz de pensar nas diferenças entre o desenvolvimento de vários tipos de sistemas de informações diferentes para locadora de automóveis, biblioteca e loja de eletrodomésticos. Quais as diferenças em relação ao nível de complexidade? Converse com seus colegas e professores e discuta sobre isso. Depois dessa revisão e de proposta de novos desafios, é importante ressaltar que você deve consultar sempre o livro didático durante os seus estudos. E é necessário fazer as pré- e pós-aulas de todas as sessões. Ótimos estudos e descobertas para você. Tchau, tchau!